Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas para mais um vídeo falando de Deus, da Palavra de Deus, do nosso manual de instruções para a vida, de riqueza, sabedoria e vida plena, todas as coisas boas que Deus fez para mim e também para você. Então sejam todos bem-vindos. Hoje é terça-feira, dia 16 de janeiro e o ano é 2024. Então sejam todos bem-vindos, façam todos um excelente dia, um excepcional dia. Lembre-se sempre, se seus dias não estão sendo bons, a responsabilidade é toda sua. Esvazie então a sua mente, esvazie a sua cabeça, ponha lá só coisas boas, tire todas as trevas, todas as coisas ruins, todos os pensamentos ruins da sua cabeça e ponha lá apenas coisas boas. E aí seus dias certamente passarão a ser dias bons, ser dias produtivos, ser dias alegres e maravilhosos. Então façam todos um excelente dia. E hoje vamos fazer a leitura, vamos ler e também comentar o capítulo 16 do livro de Números. O livro de Números, para quem não sabe, é o livro do primeiro censo feito ali pelo povo de Israel. Então, neste livro, narra ali o primeiro censo que foi feito ali pelo povo de Israel. E naquele momento, no segundo ano, depois que eles haviam saído da escravidão do Egito, estavam acampados ali no Monte Sinai, então foi feita uma contagem do número de homens com idade igual ou superior a 20 anos e que estivessem prontos para a batalha, para a guerra. Então não foram contadas as mulheres, não foram contados os idosos e também não foram contados os jovens com idade igual ou inferior a 20 anos. Então este número de pessoas não foi contado, essas pessoas não foram contados, e naquela época o número de pessoas, o número de homens deu por volta de 603.550 pessoas. Então, se não foram contadas as mulheres, não foram contados os jovens, também não foram contados os idosos que não estavam preparados para a guerra, então esse número deve ser um número bem maior. O número de israelitas que saíram ali da escravidão do Egito. Então é disso que se trata basicamente o livro de Números. É o quarto livro da Bíblia, também o quarto livro escrito por Moisés. Só lembrando que Moisés escreveu os cinco primeiros livros da Bíblia, os 5 primeiros livros do Velho Testamento, do Antigo Testamento. Então, como já disse, hoje vamos fazer a leitura e vamos comentar o capítulo 16. O capítulo 16 que trata da rebelião que Corã, um dos filhos de Israel, um dos líderes das tribos de Israel, fez ali contra Moisés e contra Arão, porque aquele povo, eles queriam proclamar um novo capitão para que levasse eles de volta para a escravidão do Egito, pois eles não acreditavam em Deus, eles não acreditavam em nada e viviam reclamando e murmurando contra Deus, contra Moisés e contra Arão. Então, basicamente, este capítulo vai tratar dessa rebelião que teve ali do povo de Israel, da congregação de Israel contra Moisés, Deus e Arão. Então vamos começar a nossa leitura, mas antes já deixa aí seu like, comente, compartilhe, se inscreva aqui no nosso canal para dar aquela fortalecida no nosso trabalho. Não paga nada, é totalmente de graça. Basta você apertar o botãozinho aí de inscrever-se, seja do seu celular, do seu tablet, do seu computador, de onde você estiver assistindo a este vídeo, faça a sua inscrição, se inscreva aí no nosso canal. Mas se isso for muito para você, então deixa apenas aí, ó,
o seu like, o seu botãozinho, aperta o botãozinho de like, aquela mãozinha ali de positivo, aperta o seu botãozinho de like para que a plataforma perceba que esse material é relevante e mande para mais e mais pessoas e que a gente possa levar uma palavra de motivação, uma palavra de paz espiritual, a palavra de Deus para mais e mais pessoas. Bora lá? Vamos então começar a nossa leitura de hoje. Para isso vamos utilizar aqui, ó, a nossa ferramenta de trabalho, nossa Bíblia Sagrada, nosso manual de instruções para a vida, o livro da vida, a palavra do Deus vivo. Mas se você acredita nisso ou não, não tem importância. Nós estamos aqui para debater, discutir, nem se desfazer das crenças e religiões de ninguém, perfeito? Então vamos começar a nossa leitura de hoje. E no capítulo 16, versículo 1, diz assim: E Corã, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi. Então Corã, que era da tribo de Levi. E On, filho de Pelete, filho de Ruben, prepararam os seus homens. Versículo 2: E se levantaram perante Moisés, ou seja, se levantaram contra Moisés, com alguns dos filhos de Israel, 250 príncipes da congregação, famosos na congregação, homens de renome. Então todos aqueles 250 príncipes eram homens de renome perante ali a congregação de Israel, perante o povo de Israel. Então eram pessoas importantes que estavam ali, se levantando, fazendo uma rebelião, fazendo um motim ali contra o comando de Moisés. Versículo 3: E se congregaram contra Moisés e contra Arão, e lhes disseram: Isso deve nos bastar, visto que toda a congregação é santa. Todos são santos e o Senhor está no meio deles. Então, por que vos elevais sobre a congregação do Senhor? Então todos eles ali se rebelaram contra o comando de Moisés e de Arão. Versículo 4: Quando Moisés ouviu isto, caiu sobre o seu rosto. Então quando Moisés ouviu esta rebelião, quando Moisés ficou sabendo dessa rebelião, caiu sobre o seu rosto. Então aqueles homens, né, comandados ali por Corã, se rebelaram ali contra Moisés, e contra Arão, contra o comando, contra tudo que eles estavam fazendo ali perante a congregação. E eles, e se congregaram contra Moisés e contra Arão, e lhes disseram: Isso deve nos bastar, visto que toda a congregação é santa, todos são santos, e o Senhor está no meio de toda esta congregação, ou seja, o Senhor está com a nossa congregação. Então, por que vos elevais sobre a congregação do Senhor? Então eles estão questionando aqui o comando ali de Moisés. Se todos são santos, porque você é o melhor, porque você e Arão são os melhores. Então, quando Moisés ouviu isto, caiu sobre o seu rosto. Versículo 5: E falou a Corã e a toda a sua congregação, dizendo. Então Moisés falou a Corã e a toda a sua congregação, dizendo: Amanhã pela manhã o Senhor mostrará quem é seu e quem é santo, e fará chegar a si, e aquele a quem ele escolher fará chegar a si. Então amanhã o Senhor fará a sua escolha, escolherá quem é seu e quem é santo, e fará chegar a si aquele que é dele. Versículo 6: Fazei isto, tomai incensários, Corã, e toda a sua congregação. Então peguem seus incensários, você e toda a sua congregação. Versículo 7: E amanhã perante o Senhor ponde fogo e incenso neles, e o homem a quem o Senhor escolher, este será o santo. Isso deve vos bastar, filhos de Levi. Então, amanhã, peguem seus incensários, você e toda a sua congregação, E o Senhor vai escolher, e este será o santo. Isso deve bastar aos filhos de Levi. Então,
Corã, que era ali da tribo de Levi, Corã, que era da tribo de Levi, estava descontente com todo o andamento, com o que Moisés estava fazendo ali com aquela congregação. Então ele se rebelou, juntou alguns dos homens ali mais importantes das tribos de Israel, e eles queriam, no caso, destituir Moisés ali do poder, porque se todos são santos, se toda aquela congregação era santa, então por que Moisés, que estava no comando, quem foi que colocou Moisés como líder deles? Era esta a questão. Então eles não estavam aceitando o comando de Moisés. E Moisés aqui diz para eles: então amanhã vocês tragam seus incensários, coloquem incenso e coloquem fogo em seus incensários, que aí Deus vai dizer quem é dele e quem não é, quem é santo e quem não é. E Deus é que vai escolher quem é que vai ser o líder de todos vocês. Então amanhã perante o Senhor, pão de fogo e incenso neles, ou seja, nos incensários. E o homem a quem o Senhor escolher, este será o santo. Então o homem a quem Deus escolher, quem vai escolher é Deus. Eles estavam reclamando exatamente da liderança, quem foi que colocou Moisés ali como líder daquele povo, né? Isso deve vos bastar, filhos de Levi. Então, tragam os seus incensários, coloquem incenso e fogo neles. E o homem a quem o Senhor escolher, este será o santo. Então, o Senhor é que vai escolher o santo dos santos perante todos vocês. E isso deve bastar, é o que Moisés fala para ele. Fala ali para Corã, e isso deve bastar. Então Moisés chamou Corã e falou diretamente com Corã. Versículo 8: E Moisés disse a Corã: ouve, filhos de Levi. Versículo 9: parece-vos pouco que o Deus de Israel tenha vos separado da congregação de Israel para vos trazer a si, para fazer o serviço do tabernáculo do Senhor e para estar diante da congregação para ministrar-lhes. Então, porque ali a congregação, ou seja, a tribo de Levi, foi a tribo escolhida para fazer todo o trabalho do tabernáculo, para cuidar do tabernáculo, da manutenção do tabernáculo. Perfeito? Então eles que faziam todas, era a tribo de Levi que fazia a transmissão das ordenanças de Deus. Deus passava para Moisés, Moisés passava para a tribo de Levi, a tribo de Levi tinha a incumbência de fazer daquele povo um povo purificado, um povo santo, um povo santíssimo, ou seja, fazer toda a congregação de Israel, todo o povo de Israel, transformar aquele povo num povo santíssimo. Então Moisés está perguntando aqui: é pouco que Deus fez, separou vocês de todo o resto das tribos, separou vocês das outras 11 tribos para vocês trabalharem, para vocês cuidarem do tabernáculo do Senhor. Versículo 10: e ele vos trouxe para perto dele, ou seja, Deus trouxe vocês para perto deles. Mas ali, pelo que se percebe, que Corã queria mais do que isso. Corã tinha um trabalho secundário, e o trabalho principal sempre foi de Moisés e de Arão. E era isso que ele queria tomar o lugar de Moisés, ele queria ser o líder dos líderes. Versículo 10: e ele vos trouxe para perto dele, e a todos os teus irmãos, os filhos de Levi contigo. Procurais também o sacerdócio. Então, além de você também, além de você ter todo essa importância junto a Deus, junto ao tabernáculo, junto à casa de Deus, você quer também tomar o sacerdócio? É isso que Moisés pergunta ali para Corã. Por esse motivo, tu e toda a tua congregação estáis congregados contra o Senhor, e o que é Arão que murmurais contra ele? Então, por isso Moisés fala para ele: por esse motivo, tu e toda a tua congregação estáis congregados contra o Senhor. Então Moisés está perguntando aqui: você está contra Deus? E o que é Arão que murmurais contra ele? Então, por que murmura tanto contra Arão? Você quer tomar o lugar do sacerdócio de Arão? Você quer ser o sacerdote? É isso? Versículo 12: e Moisés mandou chamar Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e eles disseram: não subiremos. Então Moisés mandou chamar também os outros dois líderes, né? Mandou chamar Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e eles disseram que não iriam falar com Moisés. Versículo 13: é pouco nos
nos terdes feito subir de uma terra que mana leite e mel, para nos matares neste deserto, também fazer-te príncipe sobre nós. Então, Datã e Abirão disseram, então, foi pouco, ou seja, você nos tirou de uma terra, ou seja, você nos tirou do Egito, onde tínhamos leite e mel, é pouco nos tiraste de uma terra onde que mana leite e mel para nos matar no deserto. Também quer ser nosso líder, também quer se impor, quer ser príncipe sobre nós. Além de você ter nos tirado da terra do Egito, onde tínhamos leite e mel, agora você também quer ser o príncipe entre nós, quer nos liderar. Versículo 14: Além disso, não nos trouxeste a uma terra que mana leite e mel, nem nos deste herança de campos e vinhas. Arrancaras os olhos a estes homens? Nós não subiremos. Não, nós não subiremos. Então Datã e Abirão, que eram outros dois líderes aqui dessa rebelião, eles disseram: além disso, não nos trouxeste para uma terra que mana leite e mel, nem deste herança de campos e vinhas. Então, você não nos trouxe, como havia prometido, para uma terra que mana leite e mel. Você nos trouxe para a morte aqui nesse deserto. Você nos condenou à morte aqui nesse deserto. Então, nós não iremos subir, não iremos falar com Moisés. E Moisés ficou muito irado e disse ao Senhor: Não atentes para a sua oferta. Não tomei deles nenhum só jumento, nem fiz mal a nenhum deles. Ou seja, Moisés se dirige a Deus aqui, ele ficou muito irado e se dirigiu a Deus. Não atentes para as suas ofertas, não aceite as ofertas deles. Não tomei nenhum jumento deles. Não tomei nenhum jumento deles, e também não fiz nenhum mal a nenhum deles. Versículo 16: E disse Moisés a Corã: Amanhã estai tu e toda a tua congregação diante do Senhor, tu e eles e Arão. Então amanhã Moisés disse. Então Moisés disse para Corã: Amanhã estais tu e toda a tua congregação diante do Senhor, tu e eles e Arão. Versículo 17: E que cada homem tome o seu incensário e ponha incenso nele, e que cada homem traga o seu incensário diante do Senhor, 250 incensários. Também tu e Arão, cada qual o seu incensário. Então, Corã fala para... Aliás, Moisés fala para Corã: então peça para toda a sua congregação, os 250 homens que estão com você, peça para que todos eles tragam seus incensários diante do tabernáculo do Senhor. Tu, né? Tu e Arão também, né? Tu e Arão, cada qual com seu incensário, ou seja, os 250 homens, Arão e Corã. Versículo 18: E cada homem tomou o seu incensário e pôs fogo nele, e pôs incenso nele, e se puseram à porta do tabernáculo da congregação com Moisés e Arão. Então todos aqueles homens, aqueles 250 homens, pegaram seus incensários, foram até a porta do tabernáculo, e juntamente com Moisés e Arão, todos eles levando seus incensários. Versículo 19: E Corã reuniu toda a congregação contra eles, à porta do tabernáculo da congregação, e a glória do Senhor apareceu a toda a congregação. Então Corã reuniu todos ali, né? Todos aqueles homens contra Moisés e Arão, e foram até a porta do tabernáculo da congregação. E ali Deus se fez presente, apareceu a toda a congregação. Versículo 20: E o Senhor falou a Moisés e a Arão, dizendo... Então, o Deus falou a Moisés e a Arão, dizendo: Separai-vos do meio desta congregação, para que eu possa consumi-los em um momento. Então, falou para Moisés e para Arão: se separem, se afastem desta congregação, que eu quero consumi-los em um momento. Versículo 22: E eles caíram sobre os seus rostos e disseram: Ó Deus, Deus dos espíritos de toda a carne,
pecara um só homem, e tu se enfurecerás com toda a congregação. Então ali Moisés e Arão se ajoelharam e pediram a Deus, né? Colocaram os seus rostos no chão e pediram a Deus: olha, não consuma toda esta congregação por causa do pecado de um homem, por causa da rebeldia de um só homem. Então não se enfureça, não destrua toda a congregação por causa da falha de um homem. Versículo 23, e falou o Senhor a Moisés dizendo, versículo 24, fala a toda a congregação dizendo, levantai-vos do redor do tabernáculo de Corã, Datã e Abirão. Então, Deus fala aqui para Moisés, fala a toda a congregação dizendo, levantai, ou seja, se afastem do redor do tabernáculo, ou seja, da casa de Corã, Datã e Abirão. Tabernáculo é a casa, né? Tabernáculo era a casa de Deus. Versículo 25. E Moisés levantou-se e foi a Datã e a Abirão, e atrás dele foram os anciãos de Israel. Então Moisés se levantou e foi atrás de Datã e de Abirão, e atrás deles foram todos os anciãos de Israel. Versículo 26, e falou à congregação e disse, afastai-vos, eu vos peço, das tendas destes homens ímpios, e não toqueis em nada do que é deles, para que não pereçais em todos os seus pecados. Então Moisés foi atrás de Datã e Abirão e disse para todo o povo ali, se afastem desses ímpios, desses homens ímpios, para que vocês não pereçam, não toquem nada do que é deles, não peguem nada do que é deles, para que vocês não pereçam juntamente com eles. Versículo 27, e eles se levantaram do tabernáculo de Corã, Datã e Abirão. E Datã e Abirão saíram e ficaram à porta das suas tendas, com as suas mulheres e seus filhos e suas crianças. Então eles ficaram na porta de suas tendas, com suas mulheres, seus filhos, suas crianças, com tudo que era deles, com todas as suas posses, perfeito, com todos os seus bens, eles ficaram ali à porta de suas tendas. Versículo 28, e disse Moisés, assim sabereis que o Senhor me enviou a fazer todas estas coisas, porque não as fiz por minha própria vontade. Então assim vocês vão saber que Deus me enviou para fazer todas estas coisas, que não fiz pela minha própria vontade. Versículo 29, se estes morrerem a morte de todos os homens, ou se forem visitados, como acontece com todos os homens, então o Senhor não me enviou. Então, se estes morrerem como todos os outros homens morrem, ou seja, se estes morrerem pela velhice, pela idade, então Deus não me enviou. Se estes morrerem pela idade, pela velhice, então estes não me enviou. Então Deus não me enviou. Mas se o Senhor criar alguma coisa nova e a terra abrir a sua boca, e os engolir com tudo o que é seu e descerem vivos ao abismo, então sabereis que estes homens provocaram ao Senhor. Então, se alguma coisa nova for criada e a terra abrir a sua boca, e os engolir com tudo que é deles, eles descerem vivos ao abismo, então sabereis que estes homens provocaram ao Senhor. Versículo 31, e quando ele havia acabado de dizer todas estas palavras, a terra que estava debaixo deles se abriu. Então, quando Moisés acabou de falar todas estas coisas, todas essas palavras, a terra que estava embaixo daqueles homens ímpios, ou seja, Datã, Abirão e Corã, então a terra se abriu, abriu a sua boca, né? A terra abriu sua boca. E a terra abriu a sua boca e os engoliu com as suas casas e a todos os homens que pertenciam a Corã e todos os seus bens. Então a terra abriu a sua boca e engoliu todas as suas casas e todos os homens que pertenciam a Corã e todos os seus bens. Versículo 33, e eles e tudo o que lhes pertencia desceram vivos ao abismo, e a terra se fechou sobre eles, e pereceram no meio da congregação. Então a terra abriu a boca depois que Moisés havia falado todas aquelas palavras, né? Se verdadeiramente
ele não fosse um enviado por Deus, aqueles homens iriam morrer de causas naturais pela velhice. Mas se ele fosse um homem enviado por Deus, então iria ser criada uma coisa nova e a terra iria abrir a sua boca, iria engolir aqueles ímpios, aqueles homens ímpios, com todos os seus bens, todas as coisas que eles tinham, todos os que eram da sua família. E a terra então abriu a sua boca e os engoliu com as suas casas e todos os homens que pertenciam a Corã e todos os seus bens. E eles e tudo que lhes pertencia desceram vivos ao abismo. E a terra se fechou sobre eles e pereceram no meio da congregação. Então a terra fechou a sua boca ali e eles pereceram no meio da congregação. Versículo 34. E todo Israel que estava ao redor deles fugiu ao clamor deles. E todo Israel que estava ao redor deles fugiu ao clamor deles, porque diziam: para que a terra também não os engula. Então todos aqueles que estavam ali ao redor daqueles homens, eles fugiram com medo de serem engolidos também, com medo de serem engolidos. Versículo 35. E saiu fogo do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam o incenso. Então, depois que aqueles homens ali com suas famílias, né, seus bens, todas suas crianças, seus rebanhos, suas posses, suas tendas, tudo que era deles, foram consumidos pela terra. A terra abriu a boca e engoliu eles vivos, eles desceram ao abismo vivo. E depois que eles haviam sido consumidos, né, saiu o fogo do Senhor e consumiu os 250 homens que estavam ali no meio daquela rebelião. Versículo 36. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: diz a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, que tire os incensários do meio do incêndio e espalhe o fogo longe, porque eles são santificados. Então tire aqueles incensários do meio do incêndio, né? Porque aqueles incensários são santificados. Versículo 38. Os incensários dos que pecaram contra suas próprias almas, que se façam deles folhas estendidas, como cobertura para o altar, porque os ofereceram perante o Senhor. Portanto, são santificados e serão por sinal para os filhos de Israel. Versículo 39. E Eleazar, o sacerdote, tomou os incensários de bronze com que haviam oferecido aqueles que foram queimados e deles se fizeram folhas estendidas para a cobertura do altar. Então foram feitos ali, eram todos incensários de bronze. Então aquele material foi aproveitado para fazer folhas para estender a cobertura do altar. Versículo 40. Para ser um memorial para os filhos de Israel, para que nenhum estrangeiro que não seja da semente de Arão se aproxime para oferecer incenso diante do Senhor, para que não seja como Corã e a sua companhia, como o Senhor lhe havia dito pelas mãos de Moisés. Então, somente Arão e sua semente poderiam se aproximar ali do tabernáculo do Senhor. Versículo 41. Mas no dia seguinte toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo: vós matastes o povo do Senhor. Então no dia seguinte o povo já estava murmurando e criticando novamente Moisés e Arão e dizendo para ele: olha, vocês mataram o povo do Senhor. Né? Mas no dia seguinte toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo: vós matastes o povo do Senhor. Vocês mataram o povo de Deus. Versículo 42. E quando a congregação se reuniu contra Moisés e contra Arão, olharam para o tabernáculo da congregação, e eis que a nuvem o cobriu e a glória do Senhor apareceu. Então, quando eles estavam ali novamente para reclamar contra Moisés e contra Arão, a nuvem do Senhor apareceu ali, cobriu o tabernáculo e a glória do Senhor apareceu.
Versículo 43: E Moisés e Arão vieram perante o tabernáculo da congregação. Então Moisés e Arão foram até o tabernáculo da congregação. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Levantai-vos do meio desta congregação, para que eu possa consumi-la como em um momento, e caíram sobre os seus rostos. Então Deus falou ali para Moisés: se afastem, se levante ali do meio desse povo, que eu quero consumi-los a todos. Mas Moisés, caiu sobre os seus rostos. E Moisés disse a Arão: Toma o teu incensário e põe nele fogo do altar. E põe incenso nele, e vai depressa à congregação, e faz expiação por eles, porque a ira saiu do Senhor, começou a praga. Então Deus iria ali consumir a todos, iria matar todos daquela congregação, todos daquele povo. Mas Moisés falou ali, Moisés era um homem muito astuto, muito inteligente, e ele falava diretamente com Deus, e ele não aceitava todas as ordens de Deus. Ele às vezes contestava as ordens de Deus e falava para Deus com inteligência o que Deus deveria fazer, o que não precisava matar a todos, por exemplo, por causa que só um pecou. Então livre o resto da congregação, vamos, no caso, fazer justiça com esta pessoa, mas livre o resto da congregação. E Arão tomou como Moisés havia ordenado, e correu ao meio da congregação. Eis que a praga já havia começado entre o povo, e colocou incenso nele, e fez expiação pelo povo. Então a praga já havia começado, mas Arão pegou ali como Moisés havia ordenado, correu no meio da congregação e fez expiação ali por aquele povo. Versículo 48: E ficou entre os mortos e os vivos, e a praga cessou. Então Arão foi lá, fez expiação ali por aquele povo, e ele ficou entre os mortos e o vivo, mas a praga já havia começado e muitas pessoas já haviam morrido. E os que morreram naquela praga foram 14.700, além dos que morreram no caso de Corã. Então os que morreram ali com aquela praga que Deus queria eliminar todo aquele povo, então os que morreram ali com aquela praga foram 14.700, mas todos aqueles que morreram com Corã. Versículo 50: E Arão voltou a Moisés à porta do tabernáculo da congregação, e cessou a praga. Então Deus jogou uma praga ali contra aquele povo para eliminar todo aquele povo, mas Moisés orientou Arão de ir lá e fazer expiação no meio da congregação ali para eliminar aquele povo da morte. Mesmo assim, os que já haviam morrido ali já tinham sido 14.700, fora os que tinham morrido ali no evento, ali na rebelião de Corã. Então essa foi a nossa leitura de hoje. Fizemos a leitura e também comentamos o capítulo 16 do livro de Números, mais uma leitura de muita sabedoria, de muito conhecimento e entendimento para você. Então você perceba, que aqui, mesmo Deus tendo prometido a terra que emana leite e mel para aquele povo vivia de murmuração, de reclamação, de criticar, de reclamar contra tudo. Eles reclamavam contra tudo, e é por isso que Deus colocou ali, proclamou que nenhum daquela geração iria entrar na terra prometida. Eles ficaram então vagando por 40 anos, eles deviam vagar por 40 anos, até que toda aquela geração perecesse, morresse ali no deserto, fosse consumida ali pelo deserto, e somente Caleb e Josué, que eram daquela geração, poderiam entrar ali na terra prometida. Todos os demais morreram, inclusive Moisés e Arão, todos teriam que morrer para depois eles poderem chegar na terra prometida. Porque, como vimos aqui, eles fizeram até uma rebelião, 3 grandes líderes reuniram com mais 250 homens que eram muito importantes ali na congregação, que aquela congregação era muito grande, e se rebelaram contra a liderança de Moisés e de Arão. Por quê? Porque ali o povo de Israel temia
morrer pela espada do inimigo, que o inimigo era gigante, eles se viam como gafanhotos, eles se viam como insetos, como formigas perante os inimigos, e os inimigos lá da terra que viviam, que habitavam a terra prometida, eram gigantes para eles. Então eles já haviam ali, eles queriam eleger um novo comandante, um novo capitão, para levá-los de volta para o Egito, levá-los de volta para a escravidão do Egito, a terra que mana leite e mel. Então este era o intuito daquela congregação, daquele povo, voltar para a escravidão do Egito. Eles não queriam sair ali, porque na escravidão do Egito, pelo menos eles tinham o que comer, eles tinham carne para comer, eles tinham legumes, eles tinham verduras, eles tinham fruta, e ali no deserto a única coisa que eles tinham para comer era o maná. Era o maná. Então Deus fazia os milagres, Deus concedia um monte de benefícios para eles, mas mesmo assim eles não acreditavam em Deus, não queriam seguir o caminho de Deus. Esta é a pura verdade. Então Deus aqui fez com que toda aquela rebelião fosse exterminada. Ele exterminou toda aquela rebelião, matou os 250 filhos de Israel que tinham levado incensários ali na porta do tabernáculo, consumiu todos aqueles 250 homens com fogo, e matou Corã, Datã e Abirão, matou eles, né? Eles caíram vivos no deserto com todos os seus familiares e todos os seus bens, e toda a congregação de Israel ali se afastou deles, porque senão eles iriam morrer também. Então esta foi a nossa leitura de hoje. Fizemos a leitura e também comentamos o capítulo 16 do livro de Números. Mais uma leitura de muita sabedoria, conhecimento e riqueza para vocês. Então esta foi a nossa leitura de hoje. Então, para você que nos acompanhou aí por um minuto, meu muito obrigado, que Deus abençoe grandemente a sua vida. E para você que ficou até o final, acompanhou o vídeo até o final, que Deus abençoe grandemente a sua vida, que você tenha muita riqueza, paz espiritual, saúde e vida plena. Todas as coisas boas que Deus fez para mim e também para vocês. Não se esqueça de se inscrever aí no nosso canal, não paga nada. Basta apertar o botãozinho aí de inscrever-se, seja do seu celular, do seu tablet, do seu computador, de onde você estiver assistindo a este vídeo. Faça a sua inscrição aí. Mas se isso for muito para você, então deixa apenas o seu sinalzinho de like, seu sinalzinho de gostei, a mãozinha ali com o positivinho ali para nós, perfeito? Se você fizer isso, já vai estar nos ajudando e muito. Meu muito obrigado, que Deus abençoe a sua vida grandemente, e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Valeu!